bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de português aqui no 7º ano, tá? E a partir de hoje nós vamos dar início aos conteúdos da 2ª unidade. E hoje eu trouxe para vocês algumas palavras que costumamos utilizar no nosso dia a dia. Porém, pelo fato de serem muito parecidas, certo? Ou seja, pelo fato de ter o mesmo som, utilizamos da maneira errada, tá? Então, quando nós temos algumas palavras, tá? Que elas têm significados diferentes, no entanto, têm o mesmo som, a pronúncia é a mesma, elas recebem o nome de homófonas, tá? Palavras homófonas, tá? E essas palavras, elas têm o mesmo som, repetindo, ela tem o mesmo som, porém significado diferente. Então, eu vou trazer aqui as primeiras palavras. Acerca e a cerca. Eu tenho certeza que vocês já viram por aí as frases que dizem assim, há cerca de milhões de anos atrás, ou até mesmo cerca de quilômetros de distância. Tenho certeza que vocês já viram essa frase, mas qual utilizar corretamente? O que este acerca aqui quer dizer e o que este acerca aqui quer dizer, ok? Observe que um é junto e outro é separado. No entanto, se escreve diferente, mas na pronúncia é o mesmo som. Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui acerca junto, ele vai dar sentido de sobre, a respeito de, ok? Com relação a. Certo? Esse é o significado de acerca. Utilizando numa frase, agora que eu vou mostrar a vocês, tá? Seria assim, por exemplo, Paulo, Mariana e Marcela estavam conversando, deixa eu dividir aqui, estavam conversando acerca junto, porque estavam conversando sobre, estavam conversando a respeito de, estavam conversando, nessa frase aqui, a palavra cerca, ela pode atribuir tanto ao significado sobre, quanto a respeito de. Estavam conversando, tá? Acerca do trabalho Tá? Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Observem que acerca aqui, nessa frase, ele vai ter o sentido de sobre ou a respeito de, certo? Então, acerca junto, tá? Os momentos que eu vou poder utilizar acerca junto será quando a frase, quando a oração, né? Ela tiver esses sentidos aqui apresentados, ok? Já acerca separado, ok? Ele vai ter o sentido de aproximadamente. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, sentido de aproximadamente.
aproximadamente, tá? O sentido de aproximadamente. Por exemplo, São Paulo fica a cerca, ou seja, a distância, certo? Que São Paulo fica a cerca de 15 quilômetros da minha cidade. Por exemplo, então, eu trouxe aqui duas situações diferentes, tá? Então, ó, a cerca junto vai ter sentido de sobre, vai ter sentido de a respeito de ou com relação a, tá? Ele sempre vai ter sentido, sempre vai apresentar esses três sentidos, desculpa. E a cerca separado, ele vai indicar quando estamos falando de aproximadamente, quando estamos falando de posição, por exemplo, eu posso utilizar aqui, ó. Cerca de anos atrás. Cerca de anos atrás. Essa frase aqui, ela está indicando, cerca está indicando que sentido? De sobre ou de aproximadamente, certo? Qual é o sentido que ela está indicando? Ela está indicando o sentido de aproximadamente. Aproximadamente, aproximadamente alguns anos atrás, certo? Por volta de anos atrás. Então, essa aí é a diferença para vocês. A próxima... As próximas palavras aqui também são muito... às vezes, na hora de escrever, nós temos muita dúvida, tá? Por exemplo, qual é a maneira certa de escrever? Em baixo ou embaixo? Qual é a maneira certa de escrever essas frases, essas palavras aí? Bem, as duas maneiras elas estão certas. Como eu falei, são palavras homófonas, tá? Elas têm o mesmo som, porém se escreve de maneira diferente. Só que quando falamos embaixo, separado, estamos falando do sentido de adjetivo. Como assim, professora? Adjetivo são características, qualidades. Eu posso citar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, adjetivo, tá? Sentido de adjetivo. Característica. Tá? E um exemplo que eu posso citar é João cantou em baixo tom. Deu para entender agora? A palavra aqui, em baixo, tá? Ela não está se referindo a lugar, ela está se referindo a, ó, ele cantou. Ele poderia ter cantado alto, mas ele cantou em quê? Em baixo tom, certo? Então, em baixo separado, ele é usado como um adjetivo, como uma característica. Já em baixo junto, tá?
ele tem sentido de lugar, ok? Então, embaixo junto ele vai ter o sentido de lugar. Então, o lápis está embaixo da mesa, certo? Embaixo junto ele vai ter o sentido de lugar. Embaixo separado vai ter o sentido de característica ou adjetivo, tá? E por último, tá? E já aproveitando aqui essa palavra embaixo, como embaixo é sinônimo de lugar, tá? Então, o contrário, tá? O contrário de embaixo é o quê? O contrário de embaixo é em cima, separado, ok? O contrário de embaixo é em cima, separado. Professora, mas também existe, tá? A palavra em cima, escrita dessa maneira. Em cima. As duas estão corretas? Estão. Porém, em cima separado, como eu já falei, ele dá sinônimo de lugar. De lugar, tá? E em cima separado, ele vem do, ó, em cima, ele vem do verbo encimar, ó, encimar. Ele vem desse verbo aqui. E o que esse verbo quer dizer? Esse verbo quer dizer colocar lá no alto, coroar, promover, tá certo? Então, se eu fosse colocar um exemplo aqui, para exemplificar em cima, vamos lá. O gerente ensinou a funcionária, certo? Ou seja, se ele ensinou, ele o quê? Promoveu, tá? Eu vou anotar aqui embaixo os sentidos, tá? Que em cima junto quer dizer, em cima junto significa coroar, coroar, também significa colocar no alto, certo? Promover. E aqui, lugar. Uma frase que eu poderia colocar, por exemplo, o livro está em cima da mesa, ok? Então, deu para entender aí? Eu trouxe aqui apenas a classificação, a diferença entre três, tá? Em cima e em cima junto e em cima separado e em cima junto, tá? Acerca junto e acerca separado e também embaixo junto e embaixo separado. Eu trouxe nesse vídeo apenas essas três, tá? Classificações. No próximo vídeo de ortografia eu vou trazer mais três, ok? Então, não esqueçam de dar o like aqui nesse vídeo, não esqueçam de interagir. Vai seguir a atividade também com vocês aí, tá? E qualquer dúvida é só me procurar, tá, pessoal? Então, beijão e tchau, tchau. Até a próxima.